Olá, seminaristas, que a paz de Deus seja com a sua vida em nome de Jesus. Bem-vindo ao nosso Seminário Teológico Batista Independente, Extensão Manaus. Continuamos na nossa segunda aula, que é sobre Introdução à Missiologia, tá certo? Vamos lá então começar a nossa aula? Então nós vamos aqui trabalhar com relação à origem dos povos, que se encontra na página 6 da sua apostila. As pessoas se diferenciam uma das outras de muitos modos. Pois bem, se quisermos ser ministros interculturais eficientes, devemos conhecer a diferença entre as pessoas e como elas influenciam o nosso ministério. Exatamente, se existe diferença até mesmo dentro da mesma família, dentro da mesma cidade, dentro do mesmo povo, imagine só você as diferenças que existem com povos de outras culturas, com outros valores, com outra maneira de pensar. Realmente são diferenças enormes, que aí cabe ao missionário, né, superar essas fronteiras com relação à origem dos povos. No mundo nós temos hoje fundamentado 3 raças, que são os negroides, que são predominantemente negros, que são mais peculiarmente que habitam a região da África, claro que se espalharam pelo mundo todo, e também os mongoloides, conhecidos conosco como asiáticos, né? São os chineses, japoneses, coreanos e etc. Né? E os caucasoides são os europeus e também os norte-americanos, com esse biotipo loiros, olhos azuis, com a pele branca. Então são assim. E essas 3 raças, elas são descendentes diretamente dos 3 filhos de Noé, que, segundo o Antigo Testamento, representavam as 3 partes do mundo, em 3 raças que povoam aquele tempo. Então aí nós fazemos uma explicação com relação às 3 raças do mundo e também à sua origem, que veio aqui dos descendentes de Noé após o dilúvio. E nós entendemos aqui que no mundo antigo, né, o cão, como está na Bíblia, né, que foi um dos descendentes de Noé, é conhecido como o pai dos africanos. E eles são os cananeus, os egípcios, hititas e filisteus. E também os antigos egípcios eram negros, né? E também os povos de Cush, que hoje são os povos que habitam o Sudão, e também Naok, que são os descendentes, né, nigerianos. Então aí estão os descendentes de Noé, no caso aqui o cão, que é conhecido como o pai dos africanos. O segundo filho de Noé, Jafete, né, que é conhecido como o pai dos europeus, dos persas, que deu origem aos persas, né, aos indianos e os indo-europeus. E deles descendentes os gregos, os trácios, os citas, os frígios, os medo-persas. Então, aí Jafé são os povos conhecidos como o biotipo branco, loiro, né, dos olhos azuis mais claros. Então, são os descendentes de Jafé. E, por último, aqui nós encontramos os descendentes de Sem, que são os conhecidos semitas, né, que são os hebreus, os caldeus, os assírios, elamitas, né, e sírios. Sem é conhecido como o pai dos semitas, que são os hebreus, judeus e árabes. Os caucasianos são divididos em nórdicos, com cabelos e pele loiros, olhos azuis, ou azul-sulistas, né? Com pele escura, cabelo escuro e olhos castanhos. Para a raça mongoloide, é caracterizado por um corte estreito nos olhos, os olhos puxadinhos, né? Maçã no rosto, ou seja, a maçã no rosto é bem saliente, são cabelos lisos, duros, tem pouca pelagem no corpo, e a raça que foi agora introduzida, né, de acordo com a nova antropologia moderna, como a raça australoide, que é considerada por muito tempo negroide, mas descobriu-se que ele tinha diferenças. Por sinais, as raças vedóides e melanésias
são muito mais próximas. Australóide e negroide têm a pele escura, nariz largo, cor dos olhos escuros, embora alguns australoides possam ter pele clara dos negroides. Distingue-se pelo cabelo absolutamente abundante, né? E pelo menos ondulados, né? Então, esse povo australoide são os aborígenes australianos e o povo que vive naquelas ilhas, né, da Indonésia. São aqueles povos que habitam ali a Oceania, né, que são várias ilhas que compõem todo o arquipélago, né, todas aquelas ilhas todas que vivem ali naquela região próxima, em torno da Austrália. Tudo bem? Vamos lá? Aqui nós temos um exemplo, né, o caso da Caxemira e da Índia, que é um dos conflitos que existem entre o país, entre esses dois países, e também em relação aos seus habitantes, porque resultaram de diferenças sociais, linguísticas e culturais, e às vezes procuram eliminar suas diferenças ao bem da unidade nacional. Outra vez, líderes religiosos procuram diminuir essa diferença em nome da unidade religiosa. Devemos recordar, porém, que foi que Deus é quem deu a origem à diversidade humana. Deus é que gerou a diversidade humana. Por isso, até hoje, a Caxemira luta para não ser anexada à Índia, pois considera um povo diferente da Índia. Quando Deus ordenou de forma específica a Noé e seu filho, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Encher a terra quer dizer se espalhar, né? Como é que a terra ia ser cheia se as pessoas estivessem num lugar só? Então, por isso, né, Deus criou a diversidade humana exatamente para que a terra fosse preenchida, fosse completa. Com o tempo, os descendentes de Noé desobedeceram o mandamento de Deus. E ali encontraram uma planície na Babilônia e decidiram edificar ali uma grande cidade, dizendo: vinde, edifiquemos uma grande cidade, uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornaremos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Essa frase, para que não sejamos espalhados por toda a terra, em Gênesis 11:4, exatamente é uma declaração de desobediência ao que Deus disse, né? Para se espalhar, para multiplicar e encher a terra. Então nós vemos aqui que a Torre de Babel é um templo da desobediência. Mais recentemente, né, esse local fica no Iraque. Saddam Hussein tentou reedificar a Torre de Babel, mas seus planos realmente fracassaram, falharam, e ele acabou morrendo, né? E então mostra que Deus é soberano da história. Deus havia ordenado que povoassem a terra, que toda a terra se tornasse habitada, mas eles queriam permanecer num só lugar e tornar o seu nome célebre. Naquele tempo todos falavam a mesma língua, tinham as mesmas normas de conduta, né? E estavam unidos no seu propósito mais do que qualquer dos povos antediluvianos, ou seja, antes do dilúvio. Com o fim de trazê-los de volta para o seu propósito divino, Deus realizou um milagre confundindo as línguas de modo que não compreendesse uns aos outros. Foi aquela confusão, cada um falando um idioma que ninguém entendia. Resultado, aqueles que falavam determinada língua ia se afastando uma das outras, né? E, consequentemente, eles foram realmente se espalhando, criando seu próprio território, né? Fazendo seu próprio povo, a sua própria nação, e assim a terra foi sendo ocupada. Deus criou instantaneamente muitos grupos étnicos diferentes que se encontram separados por uma barreira linguística e se espalharam pela face da terra. Com o tempo, esse grupo desenvolveram suas próprias formas de conduta e seu próprio sistema de valores. Não se aproximaram nem se uniram mais. Pelo contrário, cada vez mais se separaram. Suas línguas se subdividiram e se tornaram ainda mais diferentes uns dos outros. Atualmente existem mais de 7.000 línguas faladas no mundo. Aí está um grande desafio missionário, principalmente
para as missões que trabalham com tradução da Bíblia, né? Como a Wycliffe, a Missão Além no Brasil, né? Se dedicam exclusivamente à tradução da Bíblia para povos que ainda não tenham as Sagradas Escrituras e nem sequer porções dela. Então aí um grande desafio missionário pela frente, né? Porque como é que você vai pregar se você não colocar na mão dessa pessoa a Bíblia, né? Na sua própria língua, no seu próprio dialeto? Vamos citar aqui o exemplo da Índia, né? Na Índia se fala o inglês e também o hindi. São as línguas oficiais. Mais de 16 línguas regionais e mais de 1.600 dialetos falados na Índia. Existem dois troncos étnicos predominantemente na Índia, que é o ariano, o hindu, e ao norte o dravidiano e dravidiano ao sul. Porém, da presença dos mongóis que habitam as regiões montanhosas, né? Que são os mongóis. Então, nós vemos aqui nesse gráfico, né, que 75% da população da Índia é constituída por hinduístas, 12% muçulmana, 6% apenas são cristãos. E depois vem os sikhs e os budistas, né? Então, predominantemente, a Índia tem a sua maior população religiosa de hinduístas. Deus sabe que as diferenças culturais impedem que o homem unifique a raça humana numa rebelião pecaminosa contra Deus. Da mesma forma, impede que líderes corruptos controlem facilmente toda a raça humana. E essas diferenças culturais permitem que o evangelho expanda com rapidez entre os grupos étnicos e homogêneos. Então, os grupos étnicos homogêneos são aqueles grupos que têm a mesma cultura, a mesma linguagem, os mesmos valores, os mesmos princípios. Então, se torna assim um alvo mais fácil para podermos alcançá-los. Só precisamos, assim, identificar esse grupo e uma estratégia para poder desenvolver um trabalho missionário entre esses povos. Grupo étnico. Etnia. Etnia é um grupo étnico e uma comunidade humana que é definida por afinidades linguísticas e culturais e semelhanças genéticas. Essa comunidade geralmente reclamam para si uma estrutura social, política e também reclamam de um território para eles poderem, ali sobreviverem. Então, assim, podemos definir o que é um grupo étnico. No Antigo Testamento havia vários grupos étnicos, como também no Novo Testamento. Aqui citamos alguns deles, né? No Antigo Testamento, os Edomitas, os Cananeus, os Amorreus, os Heteus e assim por diante. Como no Novo Testamento também existiam os partos, os elamitas, os panfilianos, os líbios, os cretenses, como é descrito ali no dia de Pentecoste, né? Que estavam todos reunidos, tinha povos, né, de várias nações ali em Jerusalém no dia do Pentecoste.